Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre ferramenta para uso em medicina baseada em evidências. Quando a gente começou o nosso curso, a gente conversou que a gente tinha alguns pré-requisitos necessários para a gente fazer medicina baseada em evidências. O primeiro deles era a gente ter um background dentro da área de saúde que permitisse que a gente fosse capaz de avaliar a evidência adequadamente. O segundo era ter respeito e ter conhecimento das opções do nosso paciente, quais que eram os valores por detrás dessas opções dos nossos pacientes. E o terceiro é ter boas perguntas e um bom banco de dados para a gente poder consultar sobre as questões do nosso paciente. Hoje a gente vai falar sobre isso, sobre esse banco de dados para a gente poder colocar as nossas boas perguntas. Existem vários bancos de dados disponíveis no mercado, né? Se você ainda não está acostumado com um, é a hora que a gente vai passar pelos vários bancos de dados, falando um pouco do que ele provê para a gente, e depois, nas próximas aulas, a gente vai entrar em cada um deles, vai fazer uma busca em cada um deles, vai mostrar para vocês como que a gente consegue a evidência no formato que a gente precisa ter para manipular e para tomar decisão em relação ao nosso paciente. Dos bancos disponíveis, a gente tem aí os bancos que são baseados, que a gente chama de sistemas, né? O mais comum e o mais usado é o UpToDate, que é um sistema que provê para a gente uma evidência de boa qualidade, porém muito processada. Eles pegam a súmula da evidência, eles interpretam e entregam para a gente de uma forma muito fácil, já aplicável ao nosso paciente. O uso é fácil, é disponível desde que você assine o UpToDate, mas ele é muito processado, então não necessariamente tem toda a evidência e não necessariamente tem a mesma conclusão que você teria diante daquele conjunto de evidências. O segundo deles são os bancos de dados que apresentam para a gente as sinopses. Esses bancos, eles mandam para a gente os últimos artigos da área do nosso interesse, que a gente marcou lá como sendo a área do nosso interesse, e eles enviam para a gente um resumo dos artigos recentes. Então isso é uma forma ótima de se atualizar, né? O mais usado difusamente é o Medscape, né? Tem alguns específicos de áreas afins, né? Mas o mais usado é o Medscape. Ele manda para a gente um resumo do artigo que interessa, mas não necessariamente ele conta para a gente sobre o todo da evidência disponível dentro daquela área. Então é uma forma de atualização, mas ruim para a gente ter uma noção como um todo da evidência. O terceiro tipo de banco de dados são aqueles que apresentam para a gente os sumários. O mais usado deles e o mais conhecido é o Cochrane Collaboration Group. Ele faz para a gente uma súmula da evidência e ele dá categoriza para a gente o grau da força da evidência que foi compilada. Normalmente ele não é muito simples de se ler, a gente não consegue ter em poucos minutos, às vezes aqueles minutos que a gente está ali na frente do paciente, que a gente quer fazer uma tomada de decisão clínica aplicada àquele paciente, não necessariamente a gente consegue ler rapidinho, tomar as nossas decisões, ter as nossas conclusões e aplicar naquele paciente. Mas ele é muito completo, ele é baseado em evidências e ele é de altíssima qualidade. O contra o Cochrane é que ele só tem dados e só tem súmulas sobre alguns temas específicos, né? Tem menos de 50 mil artigos desses disponíveis para todos os temas médicos. Então ele só responde uma parte das perguntas, normalmente aquelas que têm um grau, uma quantidade de evidência disponível maior. Por fim, né, o último tipo de banco de dados, mas talvez o que a maior parte de nós use mais frequentemente, são os bancos de dados que disponibilizam para a gente todos os estudos, né? O PubMed é o mais usado dentro da área de saúde. É claro que ele traz evidência de boa qualidade, só que ele traz absolutamente tudo. Isso para alguns temas, né? Ele algumas vezes nos dá informações de centenas de milhares de artigos, o que nem sempre é humanamente possível compilar todos esses artigos para ter uma noção da evidência como um todo, para a gente aplicar numa tomada de decisão do nosso paciente de forma mais rápida, de forma mais fácil, de forma mais aplicada. Tem alguns critérios que a gente pode usar
né? Qual que a gente vai usar mais, né? E qual que a gente pode usar em determinada situação, né? A primeira dessas perguntas, dos critérios que a gente pode usar, é se aquele banco parece mesmo baseado em evidências. Para a gente ter uma impressão sobre isso, a gente pode se perguntar, né? Qual que é a força da evidência que está ali disponibilizada? Qual que é, eu consigo acesso ao dado do estudo que ele está referindo, né? Eu consigo ver esse dado, ele tem um link ali, como o UpToDate tem na versão online, um link ali para eu acessar qual que é o estudo que a gente está se referindo. Ele traz respostas claras e específicas, exatamente aplicadas ao paciente que a gente está avaliando. O foco na pergunta, ele consegue gerar uma resposta clínica para a gente. Então, a aplicabilidade deve ser garantida, a aplicabilidade tem que ser clara para o nosso paciente, gerando uma tomada de decisões mais precisa. Ele tem que ser fácil para usar, né? Ele tem que ser possível de se usar, às vezes, naqueles intervalos de consulta, às vezes na tomada de decisão justamente com o paciente diante da gente. E ele tem que estar disponível. Não adianta ter o melhor banco de dados e ele não está disponível na maior parte dos lugares que a gente trabalha. Ao longo do curso, nós vamos passar por cada um dos bancos de dados, principalmente por aqueles que são mais frequentemente utilizados, mostrando para vocês como que sai cada uma das buscas que a gente faz diante de algum contexto clínico, e vocês vão poder ter impressões melhores de como cada um desses bancos funciona. Agora que vocês já sabem, né, que eles têm composições diferentes, que vocês já sabem que eles são alguns têm informações processadas, outros não, e que alguns deles são pagos. Então a gente vai poder ter mais elementos para a gente poder fazer a nossa escolha de qual banco de dados que a gente vai usar mais frequentemente e qual banco de dados que vai poder responder muitas das perguntas dos nossos pacientes. Na próxima aula a gente conversa sobre como que a gente vai usar a literatura médica para tomada de decisão do nosso paciente. Então a gente vai fazer o passo a passo de como que essa literatura vai estar a favor do nosso paciente. Até mais!